Olá, aqui estamos novamente na sua telinha. E essa altura do curso eu acho que você já pegou o jeitão do direito administrativo. Você já teve acesso aos princípios da administração pública, já compreendeu detalhadamente o que é o ato administrativo e como se desenvolvem os processos administrativos. Você também já compreendeu o regime diferenciado dos bens públicos. Esse conhecimento que você já tem nos permite ingressar num tema especialmente complexo, cheio de pequenos detalhes, que por ser assim tão cheio de minúcias, acaba sendo um dos temas mais aproveitados nos exames de ordem. Além disso, é um tema que sempre desperta a atenção da opinião pública e dos meios de comunicação, especialmente quando há suspeita de negociatas, desvios de dinheiro, enfim, estamos falando das licitações. Apesar dessa impressão negativa, em geral relacionada a escândalos, o Instituto da Licitação não pode ser visto de forma preconceituosa. Vamos fazer aqui um paralelo com os aviões. Apesar de todo dia a gente ouvir notícias de um acidente aéreo, as pessoas continuam viajando de avião. Isso porque, apesar dos acidentes, viajar de avião ainda é considerado vantajoso, pela rapidez e relativa segurança desse transporte. Com a licitação é algo semelhante. Apesar das burlas, das fraudes, ela é justamente um instrumento para impedir o mau uso dos recursos públicos. Ela faz parte daquelas restrições que, ao lado das prerrogativas da administração, formam o equilíbrio do chamado regime jurídico administrativo. Lembra-se de que falamos disso na primeira aula? Para estudar as licitações, nós utilizaremos como fontes legais a própria Constituição Federal, a Lei de Licitações, que é a Lei 8666/93, e também a recente lei que instituiu a modalidade chamada pregão, Lei 10.520 de 2002. Você já sabe que também há leis de licitações estaduais e municipais, visto que todos os entes políticos têm o poder de dispor sobre o funcionamento das suas licitações, desde que sigam as normas gerais estabelecidas na lei federal. Mas o conhecimento dessas leis locais não costuma ser exigido nos exames de ordem. Vamos então ao tema? Objetivos da licitação. Antes mesmo de conceituar a licitação, vamos entender para que ela serve. Quais são seus objetivos? Qual é a sua razão de ser? A licitação é um procedimento que serve a dois objetivos básicos. Primeiro, dar igualdade de oportunidades a todos os que queiram negociar com a administração. E segundo, escolher a proposta mais vantajosa para a administração. Esses objetivos constam da própria Lei de Licitações, Lei 8666/93, que dispõe em seu artigo 3º: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Ambos os objetivos são igualmente importantes, e você já deve ter percebido que eles estão relacionados a princípios jurídicos fundamentais. O primeiro objetivo: dar igualdade a todos os que queiram negociar com a administração. Esse objetivo está relacionado com o princípio da isonomia e também com o princípio da impessoalidade, que é um filhote, por assim dizer, do princípio da isonomia. Usando uma metáfora, podemos dizer que a administração deve ser uma mãe justa, que trata a todos os administrados, seus filhos, da mesma forma, sem favorecimentos e nem perseguições. Assim, todos aqueles que queiram e possam fornecer aquilo de que a administração precisa, devem ter a oportunidade de participar do processo de escolha daquele que celebrará um contrato com ela. O segundo objetivo, obter a proposta mais vantajosa para a administração,
está relacionado com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Lembra-se do que falamos desse princípio? É aquele que impõe ao administrador cuidar da coisa pública com prudência, com economia, eficiência, pois ele deve prestar conta de seus atos à coletividade, isto é, a todos os cidadãos. Assim, nada mais correto do que a exigência que, ao escolher uma proposta contratual, escolha sempre a mais vantajosa para a administração. Veja bem, o que não quer dizer que será sempre a mais barata, visto que há outros critérios para apurar o que vem a ser esse vantajoso do que a lei fala. Conhecendo os objetivos da licitação, poderemos agora entender melhor o conceito. Podemos dizer que a licitação é um procedimento competitivo, formal, prévio e necessário à celebração de um contrato entre a administração e um terceiro. Outras maneiras de definir licitação. Nós formulamos uma definição sucinta e que nos dá vários elementos para que possamos entender este instituto. Primeiro, dissemos que é um procedimento competitivo. Isso porque a administração precisa escolher um entre os vários particulares que se disponham a contratar com ela. Assim, a administração estabelecerá uma competição, fixará suas regras e critérios para a escolha da melhor proposta. E com isso, selecionará o vencedor, aquele que celebrará o contrato com o poder público. Segundo, dissemos que é um procedimento formal. Embora já tenhamos dito aqui em nossas aulas que a administração deve usar de um formalismo moderado, temos de reconhecer que, em determinados procedimentos, ela deve ter especial atenção às formalidades. Especialmente nos procedimentos de natureza competitiva, como os concursos públicos, para a seleção de pessoal e também as licitações. Pois todos os participantes têm direito de exigir que os demais cumpram estritamente as regras da competição. Não é muito diferente de uma competição esportiva, como uma partida de futebol, em que os jogadores discutem com o árbitro para que ele marque uma falta ou um pênalti. Terceiro, a licitação é um procedimento prévio e necessário. Isto é, o administrador tem o dever de promover a licitação e nela selecionar aquele que será contratado. Somente nos casos em que a lei prevê, que logo estudaremos, é que ele poderá deixar de promover a licitação. Também não poderá ser um jogo de cartas marcadas, apenas para dar uma aparente legalidade a uma escolha que já foi realizada. A obrigatoriedade da licitação é um mandamento constitucional. Acho que você já sabia disso, né? Vejamos o que diz o artigo 37, no seu inciso 21 da Constituição Federal. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Já temos então uma ideia do que vem a ser esse procedimento e quais são os objetivos a que ele visa. Vamos lembrar um pouco dos princípios que regem esse instituto, princípios que também nos servem de bússola, visto que é muito difícil conhecer e lembrar dos mais de 120 artigos e incontáveis normas contidas na Lei de Licitações. Princípios da licitação. O artigo 3º da Lei 8666/93, que já começamos a ler, diz também quais serão os princípios aplicáveis à licitação. Vemos lá que o artigo 3º diz que devemos observar o princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração
E essa licitação será julgada e processada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, além de outros que podem ser aplicáveis. A maior parte desses princípios já foi por nós explicadas numa aula específica sobre o assunto. Lembra-se? Então, vamos nos concentrar naqueles princípios que são típicos desse instituto. Primeiro, princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Para explicar esse princípio, vamos nos lembrar de como as crianças brincam. Vocês já repararam como às vezes elas passam mais tempo discutindo as regras da brincadeira do que propriamente brincando? E durante a brincadeira? Você já percebeu? E se alguém viola aquilo que tinha sido combinado antes? Observe com esse exemplo que até as crianças conhecem o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É através desse instrumento, em geral conhecido como edital de licitação, que a administração estabelece as regras do jogo. E você sabe que as regras do jogo não podem ser mudadas durante o jogo. Por isso se costuma dizer que, uma vez publicado, o edital é a lei daquela licitação. Segundo, princípio do julgamento objetivo. Ora, se um dos princípios da licitação é dar iguais oportunidades a todos que queiram contratar com a administração, ela deve julgar todos os competidores, todos os licitantes, que é como chamamos aqueles que competem em uma licitação, por meio de critérios objetivos. Se o agente público usar de critérios subjetivos, isto é, critérios pessoais, de simpatia, antipatia, ou baseados em seu interesse pessoal, ele estará ferindo o princípio da impessoalidade. Por essa razão, a lei limita os tipos de critério de julgamento que podem ser utilizados em uma licitação. Mas veremos isso mais adiante. Terceiro, princípio da adjudicação compulsória. Esse princípio, embora não mencionado nesse artigo 3º da Lei de Licitações, também é constantemente citado pela doutrina como uma característica do procedimento licitatório. Ele diz que a administração não pode celebrar o contrato a não ser com o licitante vencedor. Logicamente, se o primeiro colocado desistir do contrato, será chamado o segundo e etc. Mas não poderá ser chamado alguém que não participou da competição ou que esteja atrás na lista de classificação. Veja o artigo 50 da lei. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Pessoas que devem licitar. Já que estamos falando da obrigatoriedade da licitação, é inevitável a pergunta: quem precisa, ou melhor, quem deve licitar? Quais são as entidades e órgãos que têm por obrigação realizar esse procedimento? A própria Lei de Licitação nos dá a resposta em seu artigo 1º, parágrafo único. Vejamos o que está escrito lá. Subordinam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Em suma, onde estiver o dedo da administração, controlando o uso dos recursos do patrimônio público, deverá estar presente o Instituto da Licitação. Esse dispositivo que acabamos de ler busca evitar que o administrador público ceda à tentação de buscar atalhos, desviando-se do procedimento licitatório. Por exemplo, ele evita que uma empresa pública crie uma outra empresa
sua subsidiária, somente para o fim de não licitar. A lei de licitações impede esse tipo de artimanha. Objeto da licitação. O que deve ser licitado? Que tipos de contratos exigem a realização do procedimento licitatório? O artigo 2º da Lei de Licitações relaciona as contratações que exigem licitação. Está dito lá: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Você prestou atenção no parágrafo único? Está, de certa forma, definindo a própria figura do contrato. Um acordo de vontades, formando um vínculo com estipulação de obrigações recíprocas. Então, não basta dar um nome qualquer, chamar de convênio ou acordo de cooperação, um vínculo, né, que é de natureza contratual, para tentar assim fugir da licitação. O advogado deve sempre prestar atenção à substância dos negócios, mais do que ao nome que se dá a eles. Não é por colocar um rótulo de vinho numa garrafa de Guaraná que Guaraná se torna vinho, não é mesmo? Dispensa e inexigibilidade de licitação. A regra, portanto, é a da obrigatoriedade da licitação em todo e qualquer contrato que a administração queira firmar com um terceiro. Porém, a própria Constituição e a Lei de Licitações já reconhecem que há hipóteses em que se deve abrir uma exceção a essa regra geral. São as chamadas hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. É interessante observar que dispensa e inexigibilidade são coisas diferentes. Aliás, é bom prestar atenção nisso, pois embora seja um termo um tanto batido, ainda é frequentemente exigido em provas da OAB. Dispensa de licitação. A dispensa do procedimento licitatório se dá quando a lei reconhece que a realização desse procedimento conflitará com outro interesse público, considerado esse outro interesse público mais relevante. Assim, não será oportuno e nem conveniente seguir a regra geral nesses casos. É uma escolha que o próprio legislador faz, visto que a licitação deve ser um meio de realizar o interesse público, e não um meio de frustrar esse interesse público. O importante a ressaltar é que essas hipóteses são taxativas, isto é, o administrador não pode criar hipóteses não previstas e nem usar de analogia para declarar uma licitação dispensável. Onde estão as hipóteses de dispensa de licitação? Vamos encontrá-las em 2 artigos da Lei de Licitações. Artigo 17, incisos 1 e 2, que se referem aos contratos em que a administração busca alienar ou ceder o uso de seus bens. E no artigo 24, incisos 1 a 25, que se referem aos demais contratos celebrados pela administração, em geral quando a administração está adquirindo algum bem ou serviço. No caso das dispensas previstas no artigo 17, nós teremos situações como as seguintes: dação em pagamento, doação ou venda envolvendo outra entidade da administração pública, venda, concessão de direito real de uso, locação de imóvel destinado à habitação popular, venda de ações e títulos mobiliários, venda de bens produzidos como atividade fim de órgão ou entidade da administração e etc. Sugiro que você depois leia e estude com calma todas as hipóteses do artigo 17. Mas, para nossa aula, basta observar que todas essas situações
em todas elas se mostra inconveniente realizar a licitação, pois isso prejudicaria os próprios objetivos desejados pela administração, ao realizar a venda ou cessão daquele bem que ela pretende se desfazer. Vejamos agora as demais hipóteses de dispensa previstas no artigo 24 da Lei de Licitações. Exemplos de dispensa. Contratações de pequeno valor, observando que esse pequeno valor não é tão pequeno para os padrões do cidadão comum. 15 mil para obras e serviços de engenharia e 8 mil para outros serviços e compras. Guerras, emergências ou calamidades públicas e perigos à segurança nacional, todas são situações em que a segurança do Estado, das pessoas ou dos bens está seriamente comprometida, o que poderia ser agravado pela exigência da licitação. A licitação deserta, que é a hipótese em que não compareceram interessados e a repetição da licitação poderá causar prejuízos à administração. Temos a compra ou locação de imóvel necessário às necessidades da administração, sendo que essa dispensa se justifica quando a localização ou as instalações desse imóvel são as mais adequadas ao uso que a administração pretende dar a ele. São apenas alguns exemplos. Leia o artigo 24. Mas é bom ressaltar que cada um desses incisos e dos demais que constam do artigo 24, existem outros requisitos e condições em que essa dispensa deve ocorrer. Que apenas mencionamos de forma superficial algumas dessas situações, apenas para dar a você uma ideia do que vem a ser a dispensa de licitação. Repito, vale a pena dar uma olhada em todos os 25 incisos do artigo 24, quando você for se preparar para o seu exame. O que observamos de todos esses exemplos citados é que em todas essas situações não é conveniente e nem oportuna a realização da licitação, pois há um interesse público maior que pode ser prejudicado pelas desvantagens que o procedimento apresenta nesses casos. A demora, a publicidade, no caso, questões relacionadas à segurança, que exigem sigilo, o próprio custo do procedimento, etc. Imagine a hipótese de uma grande enchente, uma tremenda calamidade pública. Será que dá, numa hora dessas, pensar em fazer uma licitação para adquirir colchões e cobertores para atender à necessidade dos desabrigados? Evidente que não. Inexigibilidade de licitação. As hipóteses de inexigibilidade de licitação são bem diferentes daquelas que analisamos agora há pouco. A inexigibilidade decorre da impossibilidade de realizar a licitação. Seja porque aquele objeto de que a administração precisa é único, singular, seja também porque não há mais do que um possível fornecedor desse objeto. Vejamos os casos em que há inexigibilidade de licitação, conforme listados no artigo 25 da Lei de Licitações. Aquisição de bens que somente possam ser disponibilizados à administração por um fornecedor exclusivo, sendo que, evidentemente, a lei estabelece como será feita a prova dessa exclusividade. Outro, a contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, sendo que a lei abre exceção aos serviços de publicidade e divulgação. Esses, obrigatoriamente, serão licitados. Outro exemplo, contratação de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Observe que em todas essas hipóteses, a licitação não deve ser utilizada. Não porque isso contraria algum interesse público. É que em todos esses casos, a competição não é viável. E a licitação, devemos nos lembrar, é um procedimento competitivo. No caso da aquisição de um bem junto a um fornecedor exclusivo, como pode se dar a competição? Ele competir com ele mesmo? Possível, não é mesmo? E nos casos de um serviço técnico singular, em que há necessidade de um profissional ou uma empresa de notória especialização. Por exemplo, na contratação de um parecer de um jurista célebre, ou na contratação de um projeto de monumento por um renomado arquiteto. A administração pode entender necessária a seus objetivos contratar o parecer, por exemplo, do Celso Antônio Bandeira de Mello,
ou contratar o Oscar Niemeyer para construir um monumento. Será que esses objetos são passíveis de comparação, de competição? E a hipótese de artistas consagrados? Será que é possível fazer uma licitação entre a dupla Chitãozinho e Chororó e o Caetano Veloso para realizar um show em um local público? Ah, um detalhe importante. O rol de hipóteses do artigo 25 é meramente exemplificativo. É possível que, na prática, o administrador se depare com outras situações em que a competição seja inviável e que, todavia, não estejam descritas no artigo 25. Perceba que isso é justamente o inverso do que ocorre na previsão dos casos de dispensa, onde o administrador não pode se desviar daquele rol taxativo oferecido pela lei. Acho que ficou fácil para você entender agora a diferença entre dispensa e inexigibilidade de licitação, não? Agora, para facilitar ainda mais, nós vamos observar um esqueminha. Primeiro, dispensa. Previsão legal é o artigo 17 e 24 da Lei 8666. Enquanto que a inexigibilidade é prevista no artigo 25 da Lei 8666. A causa, a dispensa é justificada pela existência de um interesse público que torna inconveniente e inoportuno a licitação. Enquanto que a inexigibilidade ela é causada pela inviabilidade da licitação, pela impossibilidade de competição. O rol da dispensa é taxativo, enquanto que o rol da inexigibilidade é exemplificativo. Agora falemos um pouco dos critérios de julgamento. A lei utiliza a expressão tipos de licitação, uma expressão muito criticada, pois gera confusão com as modalidades de licitação que nós estudaremos na próxima aula. Na verdade, ao falar em tipos de licitação, a lei está se referindo aos critérios de julgamento que a administração pode utilizar em uma licitação. Como já dissemos, um dos princípios do Instituto da Licitação é o princípio do julgamento objetivo. Para atender a esse princípio, a lei estabelece quais são os critérios que podem ser utilizados para o julgamento da licitação, isto é, para a escolha do vencedor do certame, da competição. Veja o que diz o artigo 45 da Lei de Licitações. Artigo 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente neles referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso. Primeiro, de menor preço. Quando o critério da seleção de proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Segundo, de melhor técnica. E terceiro, de técnica e preço. E ainda quarto, de maior lance ou oferta nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Em primeiro lugar, um esclarecimento importante. Esses critérios são mutuamente excludentes, ou seja, não pode haver combinação entre eles. A administração deve escolher apenas um critério para aquela licitação e manter-se fiel ao critério escolhido. Vamos entender um pouco cada um deles. Primeiro, o critério de menor preço. É o critério que tem por base a proposta comercial mais econômica para a administração. Ele é o mais utilizado, pois a lei limitou bastante o uso dos critérios que envolve o exame da qualidade técnica. Aliás, é o único critério utilizado na modalidade de licitação denominada pregão, que estudaremos na próxima aula. O critério de melhor técnica tem um nome enganoso. Isso porque, ao julgar segundo esse critério, a administração fará duas listas de classificação. Uma lista baseada no menor preço e outra baseada na melhor técnica. A seguir, perguntará àquele
que ofereceu melhor técnica, o primeiro da lista de melhor técnica, se ele concorda com o menor preço proposto. Se ele recusar, será perguntado ao segundo classificado no aspecto técnico, e assim por diante. Resultado: se nenhum deles quiser abaixar o preço, quem ganhará a licitação? Lógico, aquele que ofereceu o menor preço, ainda que seja o último classificado na parte técnica. No critério técnica e preço, a administração fixará no edital uma pontuação referente à técnica e uma pontuação referente à proposta econômica, ao preço. Poderá inclusive dar um peso maior ao aspecto técnico, se considerá-lo mais importante que o aspecto econômico. Ganhará a licitação aquele licitante que tiver a melhor pontuação, dentro dos critérios estabelecidos no edital. Veja que esse critério, ao contrário do critério de melhor técnica, é o que permite uma melhor escolha pela administração quando ela tem o interesse de adquirir um bem ou um serviço cujo aspecto técnico seja realmente importante. Mais um detalhe: os critérios de melhor técnica e preço somente podem ser utilizados para serviços de natureza predominantemente intelectual e, excepcionalmente, para aquisição de bens e serviços de grande vulto, dependentes de tecnologia sofisticada. Isso está previsto no artigo 46, caput e parágrafo 3º da Lei de Licitações. Para a contratação de bens e serviços relacionados à informática, aqui a lei estabelece que é obrigatório o critério técnica e preço. Isso está previsto no artigo 45, parágrafo 4º da Lei de Licitações. Com exceção desses casos, que já acabamos de falar, o critério que sempre será utilizado, quase sempre, é o critério predominante nas licitações, é o de menor preço. Por último, o critério de maior lance ou oferta. Esse critério, como a própria lei já diz, se aplica aos casos em que a administração está alienando algum bem. Não há um outro critério possível nesses casos que o de melhor preço oferecido pelo licitante, por aquele que quer comprar esse bem. E se, uma vez feita a classificação dos concorrentes, com base nesses critérios já explicados, ocorrer um empate entre os primeiros classificados? Como proceder? Em seu artigo 3º, a Lei de Licitações dá a solução. Diz lá: em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Primeiro, produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional. Segundo, produzidos no país. E terceiro, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. É bom ressaltar que esse artigo foi editado antes da reforma do artigo 171 da Constituição, que até a emenda constitucional número 6, editada em 1995, fazia essa distinção entre empresas brasileiras e empresas brasileiras de capital nacional. Por essa razão, há autores respeitáveis, como Celso Antônio Bandeira de Mello e Diógenes Gasparini, que entendem inaplicáveis os incisos 1 e 3 desse dispositivo, restando como critério de desempate apenas o inciso 2, ou seja, o fato dos bens serem produzidos no país. Mas o texto legal permanece em vigor. Então, cuidado ao responder uma questão sobre esse assunto. Observe o que o examinador está procurando verificar. Se é o simples conhecimento do texto legal ou se o seu conhecimento do posicionamento da doutrina sobre esse assunto. Bem, se mesmo utilizando desses critérios aí do artigo 3º, não for possível saber quem é o vencedor da licitação, o que fazer? Tirar no par ou ímpar? Não, não ria, porque é possível isso. Quer dizer, a Lei de Licitações, em seu artigo 45, parágrafo 2º, nos diz que, sendo impossível o desempate com base nesses critérios do artigo 3º, deve-se realizar um desempate por sorteio, em ato público, com a convocação de todos os participantes da licitação. A lei não diz que tipo de sorteio, restando à autoridade escolher um método de sorteio
que em geral vai ser feito por meio da retirada de papeizinhos colocados em uma urna ou coisa semelhante. Para o ímpar, evidentemente, é uma brincadeira, não combina com a formalidade desse procedimento, embora a lei não exclua essa possibilidade. Acho que por hoje já vimos o suficiente sobre licitações. Espero que você tenha podido relembrar e reforçar os conhecimentos que você já tem sobre esse assunto. Hoje nós nos dedicamos a entender a lógica desse jogo, pois a licitação é um jogo, é uma competição. Na aula que vem, nós estudaremos as fases e as modalidades de licitação. Ou seja, veremos o procedimento, como se joga esse jogo. Não se esqueça, dê uma lida na apostila, leia os textos legais que mencionamos nessa aula e depois faça o quiz para testar seus conhecimentos. Assim, você estará mais preparado para a próxima aula. Nos veremos lá.